Atlântida no Reino das Trevas. Capítulo 9. Relações tensas. A experiência vivida ao lado das gêmeas, nas montanhas de Kandur, me deixou profundamente reflexivo nos dias seguintes. Rever meus pais e a querida mentora Artemis havia mexido com meus sentimentos mais profundos. Em alguns momentos, eu me surpreendia, pensativo e com os olhos úmidos. A respiração ficava opressa e eu precisava revigorar-me com o ar puro da noite. Sol e lua perceberam esse meu novo estado de espírito e mantiveram-se em silêncio, aguardando que eu tomasse alguma atitude. No fundo, elas desejavam que eu abandonasse tudo e voltasse para Kandur, sem as roupas negras, desligando-me daquele caminho sombrio. Mas a lógica nem sempre parece trabalhar ao nosso favor. Mesmo que tudo indicasse que essa era a decisão mais sábia, não dependia somente de uma resolução consciente. Eu sabia que voltar para o caminho da luz implicava uma decisão verdadeira e de coração. Em alguns momentos, até questionei as gêmeas se elas estariam preparadas para dedicar-se exclusivamente ao roteiro de luz que teríamos de abraçar. Entre lágrimas, elas demonstravam os conflitos internos que também habitavam em seus corações. Durante essas reflexões, as gêmeas se aninhavam-se em meu peito e choravam. Confusas, elas diziam que poderiam viver de qualquer forma na vida, desde que fosse ao meu lado. Somente a distância entre nós jamais suportariam. Todo o resto elas enfrentariam com coragem e abnegação. Envoltos nesses sentimentos confusos, voltamos à rotina de festas e bebedeiras, para esquecer nossos dilemas aparentemente insolúveis. Ó céus, como desejaria ser um camponês sem ambições, que se contentava com as coisas simples da vida. Porque a amplitude da consciência nos cobra responsabilidades tão altas e difíceis de serem administradas por almas em desequilíbrio. O conhecimento sem elevação da alma é um poder sem direção. Ele eleva almas nobres e atormenta aquelas ainda escravizadas às paixões humanas. Em meio às brincadeiras, sempre divertidas, de Arnak, ou apreciando os espetáculos teatrais que Sol adorava, fomos nos desligando dessas perguntas para as quais não encontrávamos respostas. Eventualmente, Lua compunha um poema meditativo que recordava os nossos dilemas, colocando-os em um estado de introspecção que chegava a beirar a depressão. Mas, em geral, ela preferia dedicar-se a descrever, com maestria, a beleza e os encantos da vida humana para jovens belos e ricos como nós, iludindo-nos com relação aos compromissos sagrados da vida imortal. Pelo menos éramos felizes nesses momentos, temporariamente felizes. E assim, não demorou muito para nos entregarmos novamente à vilania. Esquecemos as reflexões que nos chamavam para o caminho do bem, porém guardamos no inconsciente a lição daquele dia. Era necessário mantermos espertos e unidos. Sol e Lua intervinham sempre que necessário para ajudar Arnak e Rio em suas enrascadas, estreitando ainda mais nossos laços. Com o passar do tempo, os dois começaram a vê-las como verdadeiras irmãs, colocando seus pescoços a risco para defendê-las se fosse necessário. Suas personalidades incomuns eram tão cativantes que elas conseguiriam até mesmo fazer com que Arnak as visse além de suas estonteantes belezas físicas. Ele realmente passou a sentir um amor fraternal pelas gêmeas, como se elas fizessem parte de sua família. Os dois triângulos tornavam-se cada dia mais ligados, e isso resultou em um poder e uma influência começaram a gerar preocupações nos demais sacerdotes do Vril. Ademais, nós fomos pouco a pouco tornando-os mais cruéis,
não admitindo contestações às nossas decisões. Nosso poder, nossa riqueza e influência invadiram inclusive a esfera do governo da Atlântida Ocidental. Obviamente, isso não agradou Gadeir, que em determinada tarde chamou-nos para tomar um chá na ampla varanda de seu escritório, que tinha vista para o mar. Eu cheguei na hora combinada e sentei-me nas confortáveis poltronas enquanto ele tratava de assuntos referentes à guerra e à administração de seus domínios. Aproveitei o momento para apreciar a vista do mar. Olhei a linha do horizonte e me entreguei às minhas reflexões. Afinal, eu não tinha pressa. Pouco depois, Gadeir se sentou vagarosamente na poltrona ao lado. Seu corpo esguio chamou minha atenção, enquanto sua secretária me servia chá. Ele estava cada vez mais magro e envelhecido. Depois de um breve suspiro, ele me disse em tom severo, mas cordial: Andrei, o que devo fazer com você? Meditei por várias semanas em busca de respostas antes de termos essa conversa. Você teve a vitória em suas mãos e recuou na última batalha. O que devo pensar a respeito disso? Diga-me, para que eu não faça um mau juízo de suas intenções. Pensei que Gadeir iria me inquirir sobre essa questão logo após a última batalha do Vril. Mas não foi o que ocorreu. Talvez, se ele tivesse feito isso, naqueles dias, teria obtido outra resposta. Mas naquele instante, com a cabeça mais fria e depois de muito ponderar, resolvi ser diplomático e respondi: Entendo sua preocupação, mas não foi má vontade de nossa parte. Não me pergunte como, mas eu percebi, no momento final da batalha, que se utilizássemos toda a nossa força contra Atlas, ele reagiria de forma extrema e imprescindível, destruindo todos nós, brancos e vermelhos. Gadeir ergueu-se e caminhou até a janela, segurando os pulsos nas costas e à semelhança dos antigos sábios. Aquele homem alto e magro, com suas estranhas vestes sacerdotais, parecia mais um ser de outro planeta do que humano. Creio que deveria ter os órgãos sexuais atrofiados, pois sua cintura era fina demais para um homem, mesmo sendo um Atlante da raça branca. Éramos muito semelhantes às mulheres, inclusive mal tínhamos pelos, muito menos barba, ao contrário do povo da Atlântida Oriental, os vermelhos, que eram mais viris. Sem dúvida, Gadeir era um ser andrógeno. Os primeiros vikings, oriundos da Escandinávia, eram descendentes diretos dos Atlantes, de raça branca, que migraram antes do apocalíptico fim de Atlântida. Eles miscigenaram-se com o povo local, fundindo a beleza e a inteligência dos Atlantes brancos com a virilidade dos habitantes daquela região do mundo primevo, estabelecendo uma poderosa linhagem, a qual ficou imortalizada pelos grandes deuses guerreiros mitológicos, como Odin e seu filho Thor. Eles eram conhecidos como os deuses supremos do reino de Asgard, que era o paraíso espiritual de suas crenças, mas um caso de seres humanos incomuns que causaram forte impressão em seu meio, tornando-se deuses aos olhos de seu povo. Após sua morte, os guerreiros vikings eram recebidos com honras no Valhalla, uma espécie de castelo celestial para os heróis guerreiros, localizados no reino de Asgard. A história desse povo também é muito interessante. Precisaria escrever outro livro somente para relatar as influências atlantes na formação de todos os grandes povos do mundo. Os habitantes da terra de Poseidon eram seres advindos de uma linhagem genética superior. Ao apontarem nas regiões do planeta que viriam colonizar, rapidamente tornaram-se seus reis e líderes, estabelecendo uma linhagem vitoriosa, a partir da sua ascendência sem paralelo no mundo primevo. Os Atlantes da raça vermelha, em sua grande maioria, aportaram na Ásia e no Vale do Nilo,
além das Américas, repetindo a mesma história entre esses povos. Entre os egípcios, eles também se tornaram deuses. Os descendentes da raça de Atlas, ao ingressar no Vale do Nilo, cruzaram com os aldeões primitivos, gerando a grandiosa raça egípcia, que possuía uma cor de decorrência da fusão entre os tons de pele dos atlantes vermelhos e o do povo nativo da região. O povo negro do Alto Nilo era composto pelos núbios, descendentes apenas da linhagem do Homo sapiens, conforme nos relatam os historiadores. É comum eles equivocarem nessa questão também. A raça egípcia, nos tempos dos faraós, não existe mais hoje em dia. Ao final do Novo Império, 525 anos antes de Cristo, o país foi invadido pelos assírios. Conseguiu-se uma curta independência, mas chegaram os persas, macedônios, gregos, romanos e finalmente os árabes. Estes últimos dominaram definitivamente a região, impondo sua civilização. Atualmente, eles se dizem descendentes do povo que erigiu as pirâmides, mas isso não é verdade, assim como os brasileiros não são descendentes dos indígenas que viviam no Brasil havia milênios. Os índios, antes do descobrimento do Brasil, também foram uma das civilizações impulsionadas pelos avanços atlantes da raça vermelha, que apontaram no litoral após o cataclisma da Grande Ilha. Os egípcios, assim como os maias e os índios ancestrais, desapareceram do cenário do mundo no transcorrer dos séculos. Hoje, restaram apenas pálidas tribos que mal refletem o esplendor dessas civilizações. No próximo capítulo, narraremos o exemplo desses casos curiosos que viraram lendas, o da própria deusa grega Ártemis, cultuada na Grécia, e que posteriormente encarnou como Tote entre o povo do Vale do Nilo, onde veio também a se tornar uma divindade. Gadeir então virou-se para mim e disse-me: não creio que ele faria algo assim, tão extremo. Atlas é muito impetuoso. Ele lutaria pela vitória e por sua própria vida. Creio que jamais agiria dessa forma. Voltando a sentar-se, ele mediu por alguns instantes enquanto servia o chá, segurando uma xícara. Em seguida perguntou-me de forma pausada: diga-me, Andrew, por que Atlas agiria assim? Eu ergui as sobrancelhas e falei bastante temeroso com sua reação à minha resposta. Por mais de uma vez, já ouvi declarações suas a respeito disso. Em determinada ocasião, ele afirmou que, caso fosse necessário, realizaria um gesto suicida para não lhe dar-lhe a vitória. Eis o motivo porque resolvi recuar no final do combate. Se ele percebesse a possibilidade de ser eliminado, agiria como um escorpião. Atlas não hesitará em matar e morrer pela causa que defende. E olhando profundamente nos olhos do líder da raça branca, completei, procurando utilizar os recursos hipnóticos que eram tão comuns naquele período distante da história da nossa humanidade. Segundo Atlas, você exterminaria a raça vermelha, caso vença a batalha. Para impedir isso, ele prefere morrer e dar-lhe a vitória. Logo, para vencê-lo, devemos agir com cautela. Se ele pressentir que está em seu momento extremo, tentará levá-lo junto para a terra dos imortais. Foi isso que tentei evitar na última batalha no penhasco. Seríamos todos mortos, caso as gêmeas intensificassem sua ação. Fiz uma breve pausa, respirei fundo e, concentrando ainda mais meu poder hipnótico, olhei dentro da alma de Gadeir. Falei em um tom de voz ameno, com o objetivo de levá-la a um transe definitivo.
Você já deve ter compreendido o que digo. Sei que sua percepção é ilimitada. Eu até poderia ter lhe relatado isso após a batalha, mas eu sabia que você já havia percebido por si mesmo. Ninguém pode enganar Gadeir, não é? Ele ficou acompanhando meus gestos com uma expressão de pouca credulidade, apesar de meu esforço. Depois de um breve silêncio, prosseguiu, caprichando ainda mais na entonação ritmada da voz, tão fundamental para estabelecer transes hipnóticos. Tenho acompanhado as pesquisas com o Sol Negro e mudei minhas convicções. Creio que a guerra não se decidirá somente nas batalhas do Vril, como você sabiamente já afirmou em outras oportunidades. É uma questão de tempo para dominarmos recursos bélicos inacessíveis à raça vermelha. Então Atlas não terá mais como residir. Os vermelhos não possuem vocação para o estudo científico. Essa é uma vantagem que devemos explorar. E com uma falsa empolgação, completei. Gadeir, nossa raça é devotada à ciência por natureza. Vamos utilizar esse recurso refinado para vencer a guerra. Analise isso calmamente e, sem sombra de dúvida, você vai perceber que é o melhor meio de vencermos. O sinistro líder da raça branca pareceu concordar e arrematei. Vou empenhar-me nas pesquisas com o Sol Negro. Enquanto isso, enfraqueceremos os exércitos de Atlas com as bombas magnéticas e as demais armas convencionais que já desenvolvemos. Estamos juntos nessa luta. Gadeir concordou animado e depois dispensou-me com um sorriso amistoso. Tive a impressão de tê-lo convencido, e assim, a partir daquele dia, começamos a utilizar cada vez mais nossos recursos tecnológicos para enfraquecer o inimigo. As batalhas do Vril cessaram, e isso era muito bom. Seria difícil disfarçarmos nosso potencial mais uma vez. A raça vermelha não era dada à pesquisa tecnológica da mesma maneira que nós, fato que facilitou nosso avanço. Muitas mortes do Exército Vermelho ocorreriam até que Atlas dominasse a tecnologia semelhante que obtínhamos rapidamente. Mesmo assim, anos após, estávamos sempre um passo à frente nesse quesito, obtendo significativa vantagem nas batalhas campais. Eles eram apenas camponeses com um líder em comum. Entretanto, eram milhões de guerreiros que possuíam notável garra, eram destemidos e davam pouco valor à própria vida, algo também comum entre nós da raça branca. Definitivamente, os vermelhos lutavam com o coração. Já não éramos mais metódicos e poucos emotivos. Os guerreiros de campo de nossa raça eram limitados e tínhamos menos empenho. Se não fosse a vantagem com as armas tecnológicas e o equilíbrio do Vril, teríamos sido derrotados rapidamente pelos Vris guerreiros vermelhos. Em certos momentos das intermináveis batalhas, ficávamos estarrecidos ao ver aquelas criaturas rústicas lutando de forma selvagem, empunhando algumas vezes apenas tacapes primitivos ou singelos arcos e flechas. Às vezes, para derrubar um vermelho, necessitávamos descarregar as armas naquela raça, que era dura na queda e morria gargalhando, somente para mostrar-nos que não temia a grande viagem para o mundo invisível. Somente um líder em comum como Atlas poderia incluir em seu exército tal sentimento de coragem e honra. Por diversas vezes tivemos que abandonar os campos de batalha para exilar os ataques suicidas dos vermelhos. Eles se jogavam sobre a plataforma de nossas naves, urrando como animais selvagens. Impressionados por presenciarmos tal garra, erguíamos a mão e com um gesto desintegrávamos os guerreiros com o poderoso Vril. Porém, era impossível não reconhecer o valor daqueles valentes homens.
Com um olhar respeitoso, ajeitávamos de forma elegante nossas capas escarlates e abandonávamos o campo de batalha em nossas velozes naves, deixando lá embaixo a carnificina correndo solta. No entanto, a maior vítima desse confronto bélico, que durou décadas, foi o ecossistema do planeta, a cada ano mais debilitado pelas explosões sistemáticas que foram dizimando o fluido cósmico universal. O Vril agonizava, olhos vistos, causando a redução de nosso poder com o quinto elemento. Por um lado, isso era bom. Os poderosos no reino de Poseidon tornavam-se cada vez mais raros e faziam parte desse seleto grupo. Aqueles que perdiam seus poderes perdiam também todas as regalias dentro de nossa sociedade e eram encaminhados para as fileiras de combate homem a homem, condição em que eu jamais me submeteria. Atlas então começou a resguardar-se em seus domínios, onde a natureza era mais exuberante e dava-lhe um poder incomum, permitindo um novo campo de ação ainda nunca experimentado. A utilização do Vril à distância, e ele realmente levou isso a efeito no ano seguinte, quando Gadeir caiu enfermo em meio a um banquete. Parecia magia, já que nosso líder era protegido por dezenas de seguranças, e realmente era. Lembro-me bem desse fato. Era uma noite chuvosa em que nos reservaria fortes emoções. O estrondo dos relâmpagos repetia-se sistematicamente com a previsão de um relógio. O intervalo entre as descargas não deveria ser maior do que 15 minutos. Pouco antes do jantar, Sol e Lua se desentenderam com Electra. As gêmeas a cada dia destacavam-se mais em meio à sociedade atlante, tanto pelo poder com Vril como pela beleza deslumbrante. Dois indiscutíveis motivos para enlouquecerem uma mulher ciumenta e invejosa como Electra. O Guaianás era uma bebida traiçoeira e Electra já havia abusado. Depois de tomar vários copos, terminou externando todo o seu despeito com relação às gêmeas. No momento em que se cruzaram pelos amplos corredores que conduziam ao salão, principalmente onde seria realizado o banquete. Depois de uma raivosa troca de olhares, passaram a discutir de forma febril. Não demorou muito para a discussão verbal terminar em uma batalha particular com Vril. Talvez Electra até conseguisse vencer Sol e Lua, desafiassem em separado. Mas sua arrogância a fez crer que seria superior a elas duas. Em pouco tempo, todos os convidados do festim presenciaram aos risos Electra de joelhos aos pés das terríveis gêmeas, que não lhe pouparam da humilhação. Isso só fez aumentar ainda mais sua raiva com relação às meninas, prevendo um desfecho mais trágico ou a irritação de Gadeir pelos gestos de indisciplina intervir, impedindo que as meninas fossem além dos limites naquela rivalidade. Electra levantou-se com as pernas bambas e saiu gritando ameaças, prometendo que se vingaria, matando-as no momento oportuno. Minha cabeça começou a doer com as ondas de raiva que Electra nos dirigia. Se já não bastasse todo o ódio que ela nutria por mim, agora eu precisaria administrar suas constantes ameaças às meninas. Lembro-me de que quando Evelyn e eu éramos apenas adolescentes e já recebíamos essas pesadas descargas energéticas de Electra, Evelyn, sempre muito sensível, era quem mais sofria. Então a chamei em canto e disse-lhes de forma ríspida, mas discreta: vocês estão doidas? Estão sempre procurando melhorar nossa imagem com Gadeir, e vocês ridicularizaram justamente sua preferida? Elas deram gargalhadas como duas adolescentes inconsequentes e falaram tentando segurar o riso. Concorde conosco, amor, foi muito engraçado.
vê-la se levantando sem saber para que lado correr e se esconder. Sol ficou com os olhos vermelhos, demonstrando sua raiva, e completou: aquela cena patética valeu mais do que a ver morta, reduzida a pó. Não resisti às gaiatas delas e também comecei a rir de forma descontrolada. A cena havia sido muito engraçada mesmo. Eu as abracei e disse-lhes: bom, suas capetinhas, agora chega de brincadeiras e vamos para o banquete, antes que vocês despertem a atenção de Gadeir. Tenho certeza de que Electra preferirá manter a disserção quanto ao que ocorreu aqui. Seria muito vergonhoso para ela relatar isso ao nosso líder. Em seguida, sentamo-nos próximos a Arnek e Rio, que não pararam de rir com o ocorrido. Eles cumprimentavam suas irmãs de coração a todo instante, ao ponto de se pedir para calarem-se, pois já estavam chamando a atenção de todos. Porém era inútil. Todos na mesa, principalmente do lado oposto ao de Gadeir e Electra, cochichavam e faziam brincadeiras sobre isso. Eu já estava preocupado de que ele percebesse quando ouvimos um grito de pavor no extremo oposto do faustoso banquete. O esguio líder da raça branca tombou a cabeça repentinamente sobre a mesa e depois jogou o corpo para trás, colocando a mão sobre o peito, dando a nítida impressão de que estava sufocado, ou então sofrendo um repentino infarto. Como todos os convivais ficaram paralisados, em estado de choque, não acreditando no que viam, corremos para socorrê-lo, e ao rasgarmos suas vestes, percebemos o tecido de seu peito necrosando. Atlas o tinha atingido a milhares de quilômetros de distância, com seu inagualável poder convril. Galeato e Patauer apenas acompanhavam socorro, sem saber o que fazer, enquanto Electra chorava como uma criança que teme perder o pai. Surpreendidos com o alcance ilimitado do inimigo, levamos nosso sinistro líder para a Grande Pirâmide, e lá ele ficou em repouso por quase 2 semanas para recuperar-se. Eu utilizei todos os recursos que usará para mim mesmo no ataque de Ravenna. Isso terminou por melhorar um pouco mais minha relação com Gadeir. Afinal, eu poderia ter ficado indiferente, mas esforcei-me ao máximo para salvá-lo. O jantar foi encerrado, e todos os sacerdotes da raça branca ficaram em silêncio. A conclusão era óbvia: ninguém mais estaria seguro. De qualquer lugar, a qualquer momento, a sombra da morte poderia nos visitar. Era comum atingirmos pessoas normais à distância. O surpreendente era Atlas conseguir atingir um poderoso sacerdote como Gadeir. Nunca tivemos visto tal coisa. Alguns de nossos colegas chegaram a especular que Gadeir estava ficando fraco por causa de seu estranho envelhecimento precoce. Vários sacerdotes foram incumbidos de estudar uma forma de proteção alternativa com o vril. Lembrei-me de que meu pai manipulava grande energia muito bem para essa aplicação, tanto que criará a inacessível colônia de Kandur. Mas fiquei calado. Jamais deveria chamar atenção para o alto exílio dos mestres nas montanhas da Atlântida Oriental. Era melhor que Gadeir e os demais magos atlantes os esquecessem. Contudo, em pouco tempo, nossos cientistas desenvolveram uma carapaça de proteção sobre os prédios administrativos da capital de Poseidones. A partir daquele dia, muitos sacerdotes passaram a evitar sair daquela região protegida. Arnek e Rio diziam que tinham tudo o que desejavam sobre a proteção daquele escudo e que não se arriscariam desnecessariamente. As gêmeas e eu éramos uma exceção. Adorávamos passear e usufruir das energias da natureza. Eu também acreditava que Atlas não concentraria suas forças contra nós. Gadeir, Galeato e Pantauer eram vítimas mais prováveis. Naqueles passeios, começávamos a realizar estudos sobre os efeitos da guerra em nosso ecossistema.
nas regiões dizimadas pelas bombas, percebemos a incidência de uma estranha radiação que matava todos os seres vivos em uma questão de poucas semanas, assim como eu tinha constatado ao lado de Ravenna, quando ocorreu a primeira explosão lançada contra nosso próprio povo em um gesto insano de Gadeir. A vibração astral do local também se tornará pesada, como se a energia do planeta ali estivesse doente e irradiando sutil carga tóxica, que lentamente asfixiaria o imenso continente atlântico. O sol se aproximou com uma pequena muda de árvore, morta, sem causa biológica aparente, e disse-me: "Veja, meu amor, tudo nessa região está morrendo. Sinto que a natureza está elaborando uma ação reversa a tudo isso, em defesa da vida. Sem dúvida, o planeta reagirá em breve." Eu concordei com o gesto e falei: "Sim, em breve a grande ilha estará exausta de receber os fluidos venenosos de seus habitantes e rasgará suas entranhas em dolorosos terremotos e erupções vulcânicas, e a inexorável lei da ação e reação. Teremos que colher aquilo que estamos plantando. A manipulação inversa do vril é uma energia perversa, incompatível com o equilíbrio da vida em Atlântida e em todo o planeta. Que o Espírito Criador tome logo as providências necessárias para pôr um fim à nossa absurda loucura." Lua observou minhas palavras com atenção e perguntou: "Querido, esse é o fim que você previu em suas visões?" Eu fiz um sinal afirmativo e ela voltou a perguntar: "Por que então não agimos em favor do planeta? Se o fim está próximo, vamos acelerar." Eu abracei e disse-lhe em um tom inseguro: "Deixemos a decisão nas mãos do Espírito Criador. Quem somos nós para alterar ou interpretar seus desígnios?" Sol me beijou e perguntou com seus grandes olhos verdes fixos nos meus: "Andre, você tem medo da morte?" "Eu tenho." Eu acariciei o rosto da sensível loirinha e respondi: "Quem não tem, minha querida? Mas creio saberemos lidar com isso quando for o momento. Não vamos nos preocupar com algo que ainda está longe de acontecer. Vamos viver um momento, deixando os acontecimentos nas mãos da Grande Mãe, a Criadora da vida." E olhando para o céu, segurando nas mãos um pequeno e doce animal silvestre, agonizante, que ainda viveremos longos anos nessa terra. Viveremos sua decadência lentamente, passo a passo. Que o Espírito Criador permita-nos perceber qual é nosso papel no desfecho trágico da grandiosa terra de Poseidon, que se avizinha a olhos vistos.